Por essa razão é que eu trago para o senhor também esse tema. Para mim, das violações, a mais grave é a morte. E essas mortes aconteceram no campo, no Brasil. Em função delas, por exemplo, nós pedimos a Força Nacional para o assentamento divino Pai Eterno, no Pará, que me parece que tem uma pessoa dedicada a esse tipo de atividade. Dialogamos com o Ministério Público para tomar providências, porque o Estado precisa se fazer presente em todo o território nacional. Nós mapeamos os conflitos, e eu quero aqui dizer, sul do Pará, nordeste do Acre, nordeste de Rondônia, sul do Maranhão, sul do Piauí, Tocantins, essa área irrigada do São Francisco, sul da Bahia, norte do Espírito Santo, e tem conflitos também em São Paulo, no Paraná e em Santa Catarina. Os movimentos, como eu disse, eles cumprem uma função fundamental no Brasil. A porta está aberta. Receberemos em audiência para solucionar as demandas. Então, é isso que eu tenho a responder ao senhor. Uma dessas 3 pessoas, né, que foram ouvidas aqui e que relataram esse caso de que se sentiam e que queriam a presença da Força Nacional à época dos fatos, né, salvo engano ainda sob o governador Rui Costa, mas uma das pessoas ainda está assentada nesse acampamento do sul da Bahia e tem, como Vossa Excelência colocou, que o governo acionou a Força Nacional, salvo engano, para o Pará. Uma das pessoas que depois aqui, sob a condição de testemunha, ainda está no assentamento no sul da Bahia e ainda está sofrendo esse tipo de ameaça e deseja, inclusive demonstrou o desejo de ter essa segurança e de ter a ação da Força Nacional, não só para protegê-lo, mas para proteger colegas também de assentamento. Aí eu pergunto, se há uma possibilidade de acionar a Força Nacional para essa situação do sul da Bahia que ocorre hoje. Qual a diferença da sul da Bahia e do sul do Pará? O sul do Pará tem um grupo, me parece, dedicado a matar pessoas. Um grupo armado, já matou muitas pessoas e que nós estamos providenciando uma ação de natureza judicial, penal, para que essas pessoas sejam presas. Que elas mataram muitas pessoas e estão ameaçando toda uma comunidade. Então a Força Nacional vai lá para dizer para eles, aqui tem ordem. Sul da Bahia, ali há um conflito de natureza fundiária, de um acordo que foi assinado, foi interrompido, nós estamos retomando, e quando esse conflito chegou ao nível de uma ocupação, nós pedimos para eles saírem. Eles saíram. Foi uma mediação feita governo federal e governo estadual. Eu sugiro que essas pessoas possam tramitar as suas demandas por dentro do nosso ministério, que elas não fizeram. Não é caso de Força Nacional. Por que não é caso de Força Nacional? Isso pode ter a natureza de um conflito interpessoal. Se a pessoa se sente ameaçada, ela pode ser protegida. Então eu sugiro que as pessoas tramitem isso aqui nos ministérios, para que nós possamos apurar e direcionar as medidas corretas. Ministro, me perdoe, mas não são casos de desentendimentos interpessoais. O que foi narrado aqui é a existência sistemática de lideranças que ameaçam, extorquem e, por vezes, inclusive, como nos foi relatado, torturam pessoas que estão sob o guarda-chuva do seu, que estão sob o guarda-chuva do seu movimento. Tortura. Não é um problema que eu tive com uma outra pessoa. O senhor falou uma coisa aí, o senhor disse que eles indicam. O TRE, ele nunca aceitou que fossem indicadas pessoas para vigilância da urna eletrônica no processo eleitoral. Ele designa as pessoas para participar do processo eleitoral. Eu acho absurda essa afirmação. Então, o que eu sugiro é que a CPI possa encaminhar esses fatos para isso, para apuração, providências e proteção, caso haja. Eu não tenho condição de fazer esse julgamento. Tanto a área de conciliação do INCRA quanto a ouvidoria agrária do Ministério estão abertos para receber essas pessoas para fazer seus relatos. Ministro, me parece que Vossa Excelência coloca uma falsa dicotomia. Vossa Excelência fala sobre a morte de pequenos agricultores. A questão de ordem no curso da minha fala não é regimental, presidente. Me parece que falsa dicotomia que Vossa Excelência tenta colocar é: ou você está ao lado daqueles poceiros, grileiros, jagunços, empresários que matam indígenas, quilombolas ou pequenos agricultores, ou você é um defensor dos movimentos sem terra que são virtuosos e que não cometem abusos, né? Por que eu digo isso? Porque quando Vossa Excelência se refere aos casos que eu repudio e que eu acredito que todos eles devam ser investigados e parar na cadeia, grileiro, poceiro, empresário que manda matar, todos esses criminosos, para mim, têm que ir para a cadeia, assim como lideranças de supostos movimentos sociais que extorquem, que matam, que agridem
agridem pessoas, que expulsam pessoas de acampamento, que obrigam a votar em determinado candidato, que cometem crime da mesma maneira. Mas o que eu quero colocar é o seguinte: quando Vossa Excelência fala sobre um caso, aí é força nacional, aí é uma atuação dura que nós já estamos fazendo e nós já estamos em atuação. Quando a gente fala sobre crimes cometidos por lideranças do MST, aí Vossa Excelência fala sobre um rito burocrático. Aí Vossa Excelência coloca, não, porque nós precisamos ser cautelosos, nós vamos primeiro passar pela ouvidoria, depois nós vamos passar por um processo para analisar se de fato é algo interpessoal ou se não é. Então, eu só quero colocar o seguinte, que não há ninguém aqui, pelo menos de minha parte, nenhum compromisso com crime cometido por nenhuma das partes. O que eu quero é que o governo trate com isonomia crimes cometidos contra pessoas. Eu também não tenho nenhum tipo de condescendência com o crime. Em segundo lugar, no sul do Pará passou pela ouvidoria agrária. Aqui não passou. No sul do Pará aconteceram mortes. No sul da Bahia não tenho conhecimento. Eu soube desse relato dessa senhora ontem, que ela teve aqui ontem ou anteontem. Terceiro, no sul da Bahia tem muitas pessoas em programa de proteção à testemunha. Então aqui tem um outro estágio. Esse estágio aqui é muito diferente. E por último, o conflito, no que diz respeito ao conflito agrário propriamente dito, ele estabeleceu uma mesa de resolução desse conflito agrário com todos os atores do conflito agrário. Então são diferentes e eu não posso tratar igualmente fatos diferentes. E por último o seguinte, nós só podemos tomar conhecimento do que nos é levado. Ministro, Vossa Excelência me perdoe, mas entre acreditar na palavra de Vossa Excelência, que é um amigo do ministro Rui Costa, e acreditar na palavra das vítimas que trouxeram aqui, os vídeos, o exame de corpo de delito e também o boletim de ocorrência e a representação ao Ministério Público da Bahia, que nada fez, nem a polícia, nem o Ministério Público, eu prefiro acreditar nas vítimas que trouxeram as provas das agressões e também todos os documentos, o boletim de ocorrência e a representação ao Ministério Público que fizeram. Eu prefiro nesses episódios o contraditório. Que fizeram. Se alguém acusa outrem, que outrem possa se defender em relação a esse alguém. Mas ele não quis vir na CPI, então não tem contraditório. Usou a máquina do governo para não vir para a CPI, não vai ter contraditório. Se ele tivesse confiança naquilo que ele acredita, o ministro Rui não tem poder aqui dentro diante de uma decisão interna corporis dessa casa. Decisão completamente desvinculada da maioria do governo, ministro. Usou a máquina estatal para demover os partidos a tirar os deputados contra o governo aqui dessa comissão, fez um requerimento através do Newton Tato. Relator. Só um minuto. Fez atender o pedido do Newton Tato para que ele anulasse a sua convocação. Isso sem falar na infinidade de pessoas do governo e da base do governo na Câmara que pediram, pelo amor de Deus, para ele não vir aqui a qualquer pretexto retirar a convocação do Rui Costa. Então, desculpe, não é verdade. Se ele tivesse confiança nessas questões todas, ele adotaria a sua postura. Vir aqui, responder, se sujeitar às perguntas e, dentro da sua discricionariedade, da sua opinião, colocar os pontos. Ele fugiu do debate. Foi isso que ele fez. Olha, o ministro Rui Costa não se negaria a vir aqui. Então foi um tema interna corporis, uma decisão interna corporis dos partidos e que não compete a nós opinar. Se de fato o ministro Rui Costa tivesse a boa vontade de vir a esta CPI, no semestre passado, quando nós apresentamos requerimentos de convite de convocação, os representantes do governo não teriam por 2 meses dito e nos pedido para retirar o convite e a convocação da pauta em troca de negociar o kit de obstrução para aprovação de requerimentos. Então os próprios representantes do governo diziam, nós não queremos que o ministro Rui Costa venha, e ao ministro da Casa Civil, evidentemente, os deputados da base estavam representando os interesses do ministro da Casa Civil. Pessoal, esse daqui é o meu canal de cortes, tem muito conteúdo aqui que você não encontra no canal principal, então eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clica no sininho também para você sempre receber as notificações. Pessoal, eu preciso falar com vocês sobre esta revista aqui. Esta revista chama-se Revista Valete. É a revista do Movimento Brasil Livre que, ó, tá linda e não só linda, com muita qualidade, mas também com muito conteúdo. Vou só dar aqui, ó, uma folhadinha para vocês darem uma olhada na qualidade, na densidade dos textos, na qualidade das imagens. É uma revista absolutamente profissional e para você assinar, ter acesso a ela, é só você clicar no link que eu vou deixar aí na descrição para você receber a Valete bonitinha
aí na sua casa com artigos de gente muito inteligente para te atualizar e te deixar, né, no limite do conhecimento de várias áreas envolvendo filosofia, história, geopolítica, política, economia. Assinem a revista Valete, que ela tá muito boa e toda semana, todo mês a gente tem depoimento de leitores muito felizes com a Valete.